Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Estamos de volta com o seminário para senhoras, que estamos transmitindo para todo o Brasil e para o exterior, aqui da Igreja de Praia da Costa 2, conhecida como Castanheira. Os irmãos estão vendo as imagens aí do grupo grande de senhoras participando conosco. Estamos transmitindo pelas nossas redes sociais, também pela TV Manaim, canal 126, Sky Livre, canal 85. Nós vamos convidar os irmãos aqui, as irmãs especialmente, para ficarem de pé. Aqueles que nos assistem, fiquem à vontade, como desejarem. Nós vamos cantar um louvor de adoração ao Senhor. E com esse louvor, nós vamos estar orando em nosso coração. Glória a Deus. Diante dele a prostra meu
Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Alguns dons ainda para transmitirmos. O Senhor mostrou algumas professoras ficavam frustradas com as aulas que elas davam, pois algumas crianças ficavam inquietas e algumas professoras então estavam rejeitando estas crianças. E o Senhor falava que elas precisavam fazer um preparo em favor destas crianças. Elas deveriam buscar através dos meios de graça, pois o Senhor iria operar e mudar toda esta situação. O Senhor mostrou também que algumas professoras estão se sentindo incapazes de dar aulas, mas neste seminário o Senhor está capacitando a todas as irmãs para esta função. O Senhor mostrou ainda um grupo de professoras, um grupo grande, diz o dom, que elas tinham vergonha de dar aulas, pois sentiam-se constrangidas, pois algumas estão com o lar dividido e algumas com filhos afastados da presença do Senhor. Mas neste seminário o Senhor está consolando e capacitando essas irmãs, e o Senhor diz que através da oração delas o Senhor vai estar resgatando os seus filhos e companheiros. O Senhor mostrou ainda um anjo do Senhor que ia até uma irmã e retirava da bolsa desta irmã um diário. Quando o anjo tirava esse diário, ele era consumido pelo fogo, pois esse diário continha algumas coisas escritas da época em que a irmã não estava na presença do Senhor, e isso estava tirando a comunhão desta irmã. E no momento que o anjo tirava, ela ouvia a voz do Senhor que dizia: estou sem óculos aqui, por isso que estou um pouco com dificuldades. E a letra de médico, né? É a idade, né? Josias, me ajuda aqui. Essa irmã ouvia a voz. Essa irmã ouvia a voz do Senhor, não se lembrava mais do passado dela e dizia das coisas, recebia. Aqui, Josias, ajuda aí. Sim, tornava uma nova criatura na presença do Senhor. Vamos cantar um louvor. Depois o professor Gedeu Tigueiros dará sequência. Glória a Deus. Quem quer ir por mim a procurar.
As professoras. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os Glória a Jesus. para o céu. Todos. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão finos, Glória a Jesus. bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, se alegre atento ao teu mandar. Estamos aqui nesse final desse mini seminário e estamos surpresos com a frequência, com o atendimento ao chamado, ao convite para estar a essa reunião, dizendo que isso é de suma importância. Eu vou contar uma pequena experiência. Quando nós, alguns anos atrás, estávamos numa reunião da universidade. E a universidade estava recebendo do governo as instruções para mudar o sistema de governo da universidade. E muitas dificuldades. Naquela época havia o que todo mundo chamava o catedrático. O catedrático, ele sentava numa mesa lá em qualquer coisa, dizia qualquer coisa, escrevia lá no quadro uma porção de... ficava por aquilo mesmo, era o catedrático. Mas aí o ensino mudou. Então o sistema devia atender a um sistema moderno. E o sistema moderno que tinha era o sistema de governar a universidade por departamento, através de departamento. A maior dificuldade que se teve foi entender que os departamentos deviam se integrar. Primeiro, o departamento em si. Então, num departamento você tinha várias disciplinas, A, B, C, D. Aquele era um departamento. Haviam outros departamentos. Mas aquele departamento era de um determinado ensino. Os professores deviam largar as suas salas de aula sempre que houvesse um convite
para a reunião do departamento. Por quê? Porque era necessário que o ensino fosse um ensino integrado. Então, aquilo que você diz numa disciplina, a outra ia acompanhar. E ela já sabia que estava sendo dada naquela primeira, então ela não ia mais tocar naquele assunto. Ela podia passar, mas ela sabia que aquele assunto já estava sendo dado por outra disciplina. Então o que aconteceu? Houve uma integração no sistema de ensino da universidade, que isso se chamou a modernização. Era um sistema que eu usava para o departamento governar, que era, na época deles, usavam muito. Olha, a Volkswagen tem esse tipo de sistema e tal. Nós não chegamos lá ainda. Nós não conseguimos, como igreja, aquilo que o mundo conseguiu. Porque conseguiu por obrigação. Nós não temos obrigação. Nós somos livres, temos essa grande vantagem. Lá é profissão, aqui não é profissional. Mas nós não podemos deixar de entender que nós fazemos parte de um corpo. Muito mais do que um departamento, muito mais do que um centro de informações, mas é um corpo, onde todas as coisas acontecem e todos vivem os resultados desse corpo, da existência nele. Aqui está um grupo que é parte desse corpo. E isso para nós é de muita importância. É muito mais importante do que simplesmente uma escola dominical, que aconteceu lateralmente. A professora foi excelente, foi excepcional, e nós temos muito isso. Aliás, nós temos podemos dizer que somos abençoados, porque as nossas professoras têm sido muito dedicadas. E nós estamos vendo esse resultado quando começamos a trabalhar agora com crianças com certas necessidades. E hoje eu estava lendo um artigo, uma publicação com normas, uma série de estatísticas, mostrando o seguinte, que as mulheres, os casais agora estão se casando mais velhos. As mulheres, né, até o número aumentou assustadoramente daquelas que não querem filhos na idade que era normal, entre 19 e 30 anos. Agora, aumentou o processo, quer dizer, as que querem filhos. Isso é uma questão pessoal, é natural, nós não temos nada com isso, mas a consequência está vindo nos filhos. Estão vindo com problemas. Algumas não há problema nenhum. Aconteceu, nasceu o neném, está tudo bem, mas outras têm problemas. Quando a criança nasce depois de uma certa idade, quando a mãe, né, porque por necessidade, ela fez isso por necessidade. Não tinha como sustentar a família. Então, são os fatos, são os momentos que a gente está vendo e que está reconhecendo. Não temos nenhuma palavra sobre isso, isso é uma escolha pessoal, e cada um decide por si próprio e recebe também os resultados, as consequências boas e aquelas que também não são boas, evidentemente. O homem tem o direito de escolher o que ele quer. Mas eu volto aqui. Qual a nossa grande preocupação? A nossa grande preocupação é trazer um ensino hoje compatível com a necessidade do momento. Nós temos hoje uma grande parte de crianças que precisam de um atendimento especial. Os irmãos terem uma ideia de quando de vez nós temos que disciplinar pastor, incrivelmente. Sabe por quê? Porque ele não sabe lidar com a criança, com esse tipo de criança, e tem que saber lidar. Ele não pode agredir uma criança que tem qualquer deficiência. Ele não pode. E o presbitério é contrário totalmente. Ele se posiciona a favor dos pais, especialmente das crianças que estão aí abandonadas. No nosso meio isso não vai acontecer.
Mas o que nós estamos vendo agora, vamos voltar do lado bom. As irmãs estão entendendo melhor esse tipo de tratamento. Não é fácil. Lidar com filho, você tolera tudo. Mas quando não é filho, então aí você começa a achar, não é? Aquilo que é normal de gente. Não é? O boi, a vaca faz a mesma coisa. Não é dela, ela chuta, vai para lá. Às vezes, não é? Então, porque não é dele. Mas olha, nós, os nossos filhos, são nossos. Tudo que você faz por uma criança, hoje, você faz pelo todo. O nosso povo precisa acolher e está acolhendo. Então nós estamos avançados nisso. A todos os instantes estamos nas entrevistas, os jornais vêm, como é que é? Não, o que nós estamos fazendo é alguma coisa que até que o governo devia fazer. Devia se antecipar, devia ver isso e tal. Mas eu não vou falar sobre isso, não. Eu gostaria de que, como o assunto que foi tratado aqui fala do momento, então há um texto aqui, as irmãs os irmãos hoje já tiveram muitas informações e algumas até podiam ser até desnecessárias, mas são importantes. Vamos ler o que está no texto, é Lucas 21, 36. Vamos ler em conjunto, Lucas 21, 36. A gente prega muito, prega. Olha aqui, vamos deixar uma coisa bem clara, o que é que nós precisamos hoje. Uma palavra muito simples, que está aqui no texto. Vamos lá. O que é que diz o texto? Lucas 21, 36. Vamos ler comigo? Cadê minha cola aqui? Cadê o camarada? Está lá em cima. Idade. Meu Gilberto, está 0-0, hein? Comigo. Vigiai em todo o tempo, orando. Que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. As coisas vão acontecer. Estão acontecendo. O mundo não está sabendo. Há dias atrás tivemos uma reunião e nós mostramos aos pastores a um mundo chamado religioso que não se ateve ainda de que a igreja chegou ao seu final. Nem protestante, nem católico, nem cristão, nem nada. Estão vivendo, como diz assim, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas a obra do Espírito está sendo advertida. Restantes. Por isso nós ficamos aqui. São restos que estavam para se acabar também. O mundo está pronto para nos envolver, mas a igreja fiel, restante, ela sabe que o Senhor está às portas, ela sabe que ela tem que se preparar, ela sabe a forma como ela vai se relacionar agora com a eternidade, que é diferente do tempo de Lutero, que é diferente do tempo de Calvino, que é diferente do tempo da igreja em si, quando perdeu o seu rumo desse cristianismo, completamente diferente. Meus irmãos, a obra do Espírito é completamente diferente de tudo isso que aí está. E nós hoje temos que estar preparados para as reações, o que é natural. E eu vou dizer aos irmãos, às irmãs que estão aqui, e muitos que não sabem, desde o primeiro dia de existência da obra, a resistência foi muito grande. Eu não vou dizer aqui, eu posso dizer aqui, já disse para os pastores, eu fui 7 vezes, nomeado para morrer, para ser assassinado, 7 vezes. E na porta da igreja, na porta da minha casa, armado para me matar. Na rua que eu passava, passamos por isso, passamos por tudo isso. Não falamos com ninguém, porque também tantos que estão aqui passaram por dificuldades diversas também. É na rua, é assalto, é isso aqui. Mas o meu caso era diferente. Meia-noite, o cidadão telefona para minha casa e diz assim, eu vou aí para te matar. E a minha esposa estava esperando pelo único neném que tinha. E ela desesperada, o que foi? Eu falei, não, nada.
Eu disse, você pode vir. Você pode vir que eu estou te esperando. Esperando no Senhor. Bom, a solução veio no outro dia de manhã. Quando ele veio, ele não veio de noite, mas veio de manhã. Mas o problema foi resolvido, não pedi desculpa nada a ele. Ele foi bem recebido, como tinha que ser recebido. Bom, de qualquer forma, isso é um fato para os irmãos notar. Então, nós nunca deixamos os da própria casa. A nossa grande batalha foi dentro de casa. Por quê? Porque nós tínhamos uma tradição. A nossa família tem o maior número de pastores de uma igreja tradicional. E nós vivíamos aquilo, nascemos aqui em Vila Velha, era um pequeno grupo, a nossa família era protestante. A igreja católica naquela época, ela usava muito procissão. Eles paravam em frente da nossa casa para cantar, não é? Os hinos, quem não crê brasileiro não é, aquelas coisas, paravam e incitavam o povo. Minha mãe, meu pai, eles sabiam, a casa ficava toda fechada, ninguém botava a cara de fora, eles passavam. Então, eles paravam em frente à casa, esperando, talvez até animando o povo para até nos agredir. A vida sempre foi essa: traição, mentira, ódio, calúnia. E quando nós conhecemos a obra, começamos a entender, a buscar o Senhor, orando, isso. Então dizer assim, olha, cuidado com eles que eles estão doidos. Olha, o negócio lá, eles até sobem nas paredes. E o Vila Velha, que era pequena aqui, sabia disso, que nós, aqui estávamos, éramos os santos que já subiam até nas paredes. Eu digo, bem, olha aqui, está tudo certo, mas isso é um grande elogio. Subir nas paredes é preciso muito poder. Então vamos continuar. Meus irmãos, as lutas nós tivemos. Quando veio o satélite, agora chegando aqui, na época de vocês, há 10 ou 11 anos atrás, quando veio o satélite, um indivíduo está aqui, ó. Não é ele, não. O William estava lá, medroso que só ele. Hoje não, hoje ele está mais corajoso, que ele casou e tal. Mas veja aqui, o camarada queria o satélite no dia 31, que ele queria dar uma palavra para a obra no Brasil. Eu fui para lá, que é a madrugada inteirinha lá. Não eu acho que foi mais alguém, mas eu tenho certeza que eu fui. Ele ficou sabendo, não foi lá. Ele queria se apossar do satélite para dar uma notícia. A obra acabou. Fulano foi preso. Fulano aqui matou fulano. Mentira. Ele fez uma série de mentiras que ele queria para deixar o povo, no dia 31, que era o dia que a mensagem vinha de satélite, mas por inimizade ao satélite. Ele não queria o satélite. Os irmãos terem uma ideia, os estrangeiros que vinham de fora, que nós acatávamos, por quê? Porque eles queriam conhecer a obra. E nós entendemos que a obra não era nossa, a obra era mundial, que precisávamos receber esse povo. Ele tinha ódio dessas pessoas que vinham para o seminário, queria tratar mal, era para estar vigiando. Até comida ele não queria distribuir comida. Meus irmãos, uma loucura. Nós nos habituamos a todo tipo de enfrentamento. Há muitos anos aqui, que já vem aqui, o cidadão aqui numa área, aqui em Brasília, seja onde que for, nem nos interessa, escreve coisas absurdas. Ele lê tudo que nós falamos, tudo, para criticar, para isso, para aquilo. Mas eu vou dizer a resposta aqui para os irmãos e para as irmãs. A resposta. Ultimamente, chegou uma carta de não sei o quê, anônima, ninguém sabe, juntou, deve ter com mais algum latomia. Sabe o que é latomia? Você sabe o que é latomia? Latomia é uma expressão que se usa lá no Nordeste.
é o camarada que só faz duas coisas: late e mia. Nada mais do que isso. Então, quando tiver esse tipo de gente, você, ó, cala a boca, latomia. Só isso. Então, latomia. Então, nós vivemos, meus irmãos, atrás do latomia. O latomia, ele não está satisfeito. E ele tem razão. Sabe por quê? Porque a obra do Espírito, ela atingiu. E essa palavra que eu trago para as irmãs aqui, é para que elas tragam para as crianças. As crianças gostam de saber. Os irmãos querem ver onde nós estamos. Nós estamos no mundo inteiro. 18 milhões. 518 milhões. África, 1,3 bilhão. África, 1,3 bilhão e mais 400. E 49. Hein? 40, Na Europa 49 Ocidental, milhões. 430 e 449. isso, milhões. Meus irmãos, veja só. Aí você assim, a Igreja Maranata falou para esse povo todo? Não. A Igreja Maranata contratou esse serviço para o mundo inteiro. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu vai continuar. Um dia vai assistir. Porque está tudo, está dentro, entendeu, os irmãos? Está no sistema, nunca mais vai sair. Então, aí eu pergunto, o inimigo está satisfeito com isso? Sim ou não? Não, não vai poder estar satisfeito. O que ele vai fazer? O que tem feito? É falar mal, é dizer coisas inverdades, é inventar uma coisa, inventar outra. Você vai o processo, mas você não vale nem a pena, tá? Processo, não vale nem a pena. Porque eles estão para isso mesmo. E isso, a igreja fiel não se abala com isso. Aí, esses dias atrás, saiu uma correspondência, as pessoas preocupadas, um doido aí botou lá. Eu sei lá o que é que ele botou. Porque para tirar o presidente da igreja, tem que tirar o conselho todo. É todo o conselho. E só o conselho pode fazer isso. Então, está juntando pessoas caídas, né? E eu fiquei me lembrando uma coisa. O Brasil hoje está cheio de nóia, não é? Não é? Nóia. Os pobrezinhos que andam aí pelo meio da rua, coitadinhos, só roubando fio. E o que aparecer, jogando pedra em cima dos outros, é isso, não é? É nóia. Os nóias da religião, eles estão aí para querer nos atingir. Mas eles não vão tirar os fios da ligação nossa com o Senhor. São nóias. Eles querem juntar outros nóias. Não tem problema nenhum. Se tiver algum nóia aqui que queira se juntar a eles, vai. É isso mesmo, está perdendo tempo. Que eles vivem disso, vivem de roubar a bênção das pessoas. Os dons, aquilo que eles não conseguem, eles querem fazer através de tumulto. Mas eu vou chamar a atenção dos irmãos para mais o seguinte. Meus irmãos, a Igreja Cristã Maranata é organizada apesar de Luiz Eugênio e dos demais que trabalham lá. Nós temos relatório técnico semanal. Semanal. Nós sabemos quantos membros nós temos. Nós sabemos as igrejas que mandam seus relatórios. Nós temos tudo. Água. Quanto de água você gasta na sua igreja? Você sabe quanto de água gasta na sua igreja? Pois é, nosso presbitério sabe. Entende? Então, o que ele faz com isso? Ele tem uma anotação aqui, vai para o computador, aí passou do limite, ele manda para lá. Tem uma torneira aberta na sua igreja que você não fechou. Os irmãos estão vendo? A boia do banheiro do chuveiro está quebrada. Aqui você manda para o Acre. Os irmãos estão entendendo? Isso nós temos mensalmente aqui, os números. Quem quiser conhecer o presbitério, vai conhecer. Vai lá. Eu dou licença hoje, pode vir aqui. Daqui mais um pouco. Tudo o que recebe, o que gasta, por que gastou, de que gastou, como é que foi. Então, nós temos uma estrutura
contábil e técnica invejável. Tanto que nos quiseram pegar, mas não conseguiram. Lutaram aqui, procuram o recibo de tal, nada. Tudo que entra dentro do sistema, tá? Anualmente, nós recebemos aqui, ó, Conselho Fiscal. Nós temos um Conselho Fiscal que nos fiscaliza o presbitério. Tudo. Qualquer valor, eles escutam, que valor foi esse? E você pergunta, que valor? R$50. Tem que explicar. R$50. Para o volume que tem, não significa nada, mas o Conselho Fiscal. Nós temos aqui um sistema de governança, onde as missões hoje estão fora do Brasil, enviam seus valores. Quando nós compramos propriedade, por exemplo, nós compramos uma propriedade dos Estados Unidos, os irmãos estão pensando que é dinheiro nosso? Não é. Mas o sistema, o governo espiritual, nos permite dizer assim, não compre, e eles não compram. Não compram. A propriedade tem dinheiro? Tem, mas não compra. Essa propriedade não serve. Está aqui no Brasil, no exterior. Por quê? Porque nós não entendemos que nós somos pobres. Nosso dinheiro é real, o deles é dólar. Nós não podemos jogar de real dos nossos aqui para sustentar dólar lá nos Estados Unidos. Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos um critério. Nós não enviamos recursos quando é necessário, passa pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central, com ordens de quando em vez você serve a uma igreja. Hoje, de um modo geral, certos países são assistidos pela América. Então, eles mesmos enviam, o presbitério determina daqui, diz, olha, vocês mandem para tal igreja esse valor. Tudo dentro de um programa, porque o governo americano não permite que saia nenhum dinheiro sem saber o destino e o que vai fazer com o dinheiro. Vocês não estão entendendo? Então, o presbitério diz assim, o presbitério tem um organograma geral, ele tem diagnósticos, tem objetivos, a governança corporativa, plano de ação de todos os setores. Meus irmãos, nós tínhamos 1.200 funcionários, hoje nós temos, não chega a 200 funcionários, movimentando uma máquina que ninguém consegue, todo mundo fica. Os irmãos querem um exemplo? Josias, uma TV hoje precisa de quantos anos para funcionar? Qualquer TV. Aproximadamente. Tira da mão dele, lhe peço. Tá ligado que tá. Deixa eu compartilhar Pode uma compartilhar. viagem que o pastor Luiz Eugênio fez. Sim. Nós fizemos a São Paulo e nós visitamos duas emissoras de televisão, a Bandeirantes e a Rede TV. A Bandeirantes tem 3.000 funcionários, a Rede TV tem 900 funcionários. Nós temos 30. Quantos? 30. Ainda tem muito. Você vai fazer igual o Gideão, né? Sabe quanto nós gastamos? Nada. A irmã ali faz o programa, a outra irmã ali, os irmãos ali. Você chega lá na TV, lá na nossa... Você tem que entrar na fila para poder gravar. O nosso povo é quem está cuidando disso. Aí o pastor Ian, que veio lá, tiramos ele da TV, lá não sei de onde, veio para cá. Aí, Ian, quando você recebe, lá você recebeu uma fortuna. Ainda bem que pagaram tanto a ele, que ele hoje não precisa de receber aqui. Nós temos planejamento orçamentário para todos os períodos, as melhorias, as informações complementares. Meus irmãos, nós temos uma integração de sistemas que raramente uma empresa consegue ter. Nós temos 30 sistemas integrados, é um milagre. Então, não é uma coisa que você diz aqui, o outro diz outra. Não, o presbitério funciona desse jeito. Eu vou mostrar agora aos irmãos. Bom, isso aqui
daqui o ano inteiro. Sabe quanto foi a proporção de crescimento nossa do ano passado? Mas foi um ano e pouco. 170%. Nenhuma empresa conseguiu chegar a 20%. O inimigo vai estar satisfeito com isso, hein? Ele quer isso. Quantos países este ano já entraram? Eu não sei, eu acho que uns 20 países novos já se integraram ao esquema da obra. Estão mandando gente, mandando papel, mandando documento, mandando mensagens. Nós temos gente que passa o dia inteiro no presbitério lá, no satélite, transmitido com um grupo de pastores para todas as partes do mundo. Sai um grupo, entra outro, para a turma da África aqui, a turma da Europa aqui, a turma falando. Hoje nós temos inteligência artificial. Nós pegamos há dias atrás para Filipinas, Indonésia, Butão e outro país lá que eu não sei, Filipinas e Índia, falando em português e saindo no idioma, lá na língua deles, assim, inteligência artificial. Nós estamos terminando uma construção ali, no plano 100, só para inteligência artificial, porque nos interessa isso. Nós hoje temos o sistema de abastecimento de energia elétrica que nos tirou aproximadamente 60% de despesas com energia elétrica. Pode acender a luz, é isso mesmo. Vai, liga ar refrigerado, faz o que você quiser. Então nós temos isso. Hoje estamos empenhados, já temos um processo já determinado, já garantido pelo governo para produzir energia elétrica na beira do Manaim. Nós vamos ter energia elétrica. O Brasil é um país que vai ter dificuldade com o problema de inteligência artificial porque não tem energia. Nós não vamos ter esse problema. Então a energia vai ficar mais barata ainda para nós. Então veja aqui, meus irmãos, o inimigo vai estar satisfeito com isso. Ele está satisfeito, né? Cada notícia que você dá é um pulo. A nossa televisão deu um salto, apesar de ter muita gente aqui que não ligou ainda, porque e a gente entende até. Estão acostumados com futebol, com isso, com novela, então não interessa. Mas tem que se interessar, os professores que estão aqui, tem que ter. Não quer comprar televisão, sei lá, o aparelhinho custa R$200, vai para a casa do vizinho, vai assistir televisão lá. A nossa televisão é um espetáculo. Ninguém tem o programa que nós temos. Então, agora estamos colocando concurso. Temos gente para ensinar a fazer concurso. No Nordeste, o rapaz veio me procurar e disse: pastor, olha aqui, eu estava estudando com 2 colegas, e eu disse: eu vou estudar agora, atendendo as normas que o pastor está lá do concurso. Aí eles disseram: não, nós não vamos. Ele passou, os outros ficaram. Meus irmãos, quem assistiu o programa ontem à noite, vários programas sobre o cristianismo, ninguém tem isso. Um negócio limpo, claro, histórico, profético, uma coisa assim, fora do normal. Qual a nossa grande preocupação, meus irmãos, hoje, é que o nosso povo, vocês, as professoras, se interem disso, oriente seus meninos. Olha, fala com o pai para ligar a 126, tem outro Sky, tem não sei o quê. Nós atingimos 12 milhões de pessoas. Num programa só, que é o programa da Band, que faz aquela programação antes de corrida de automóvel, meia hora. E agora já passamos para 20 milhões. Saímos daquela primeira etapa de 12, passamos a 20.
milhões de pessoas. Nós tivemos aqui no ano passado, em dezembro, novembro, dezembro, só num programa 700 e tantos mil pessoas. Não estamos falando aqui trombetas e festas, que foi uma... Aqui, trombetas e festas, eles passaram aqui para mim. Aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, trombeta 1, de fora. 1 milhão. Aqui. Trombetas 2, 1 milhão e alguma coisa. Trombetas 1.300.000. Trombetas 3, 1.600.000 pessoas. Sem contar as igrejas que estavam reunidas. Os irmãos estão entendendo? Gente de fora. Os irmãos estão entendendo? O inimigo está satisfeito com isso. Ele está satisfeito com a nossa televisão. Que deu um salto que nenhuma. Estamos procurados por todos os meios de comunicação do Brasil. Veja, Bandeirante. Estão vindo aqui, direto de Veja, veio aqui. Disse, eu quero que vocês deem uma palestra, uma conversa com os nossos redatores, para eles conhecerem vocês. Nós temos interesse no programa de vocês. A SBT, que nunca aceitou o programa evangélico, está nos procurando. Meus irmãos, por quê? Que obra é essa? É obra do Espírito Santo. Vamos mudar a diretoria. Vamos fazer o que o mundo faz, troca. Aí muda tudo. Meus irmãos, não existe isso. O Espírito Santo é que está no governo. Tira o Espírito Santo, aí vai dar tudo certo. Tira a gente, pode sair A, B, C, isso não vai fazer diferença não. Porque a obra vai continuar, porque é a obra do Espírito. Então o momento agora é de vigilância. Eu vou dizer por último aqui. Tem muita coisa para você falar sobre... Só para os irmãos terem uma ideia, nós temos mensalmente, nos nossos Manaíns, 40 mil pessoas assistindo todo o seminário. A média é 40 mil pessoas. Fora o que sai do YouTube. Só pessoas que vão para seminário. Isso é o ano inteiro, 2, 3 vezes no ano. Então, é um povo que está sendo instruído. Mas nós precisamos da base. Estamos falando aqui para as professoras, que precisamos que as professoras, desde a infância da criança que vocês vão cuidar, ensinem a elas o caminho, o evangelho. Porque quando eles chegar num determinado ponto, o mundo está na pior confusão, como já está aí. Ninguém sabe o que é certo, o que é errado, mas olha aqui, é aquilo que todo mundo conhece, ensina a criança, no caminho que deve andar. Então, isso todo mundo já conhece, só não está fazendo isso. As igrejas, de um modo geral, estão se fechando no mundo inteiro, porque o jovem não entra lá, porque não foi criado para isso, não foi orientado para isso. O mundo está vindo para onde ele quer, é mundo, então ele fica. Não é mundo, então ele vai embora. Porque o mundo tem melhores condições do que uma igreja de oferecer aquilo que todo mundo acha que deve oferecer. Meus irmãos, nós tivemos há dias atrás uma reunião onde colocamos mais 63 milhões de novos canais à disposição do Brasil. Vão entrar mais 63 milhões, quer dizer, de aberturas, diversos canais estão sendo contratados no Brasil inteiro. Nós vamos ter, no Brasil, praticamente todo o país atingido pela televisão. Aí você assim, como é que é isso? Custa dinheiro? Custa. Mas a obra é para isso mesmo. A obra do Espírito não falta nada. Ninguém consegue fazer uma reunião a nível mundial. Igreja nenhuma, denominação, sabe por quê? Porque não tem recurso. Nós podemos fazer 5 por ano, sem problema nenhum. Podemos fazer 5 reuniões a nível mundial por ano,
sem pedir dinheiro a ninguém. Sabe por quê? Porque Deus está nos suprindo. Nós entendemos o momento final. E todos têm que entender isso. Não temos onde correr. Nosso caminho é esse. As cartas, aquelas que vieram, os irmãos estão lembrados de Neemias, Sanbalat, Tobias, Gesem, são os mesmos, são os noias de hoje. Atrás, manda uma carta aqui, não respondam, não se preocupem, isso é por nossa conta, é por conta do Espírito Santo. Você, olha, seu noia, Tobias, fecha essa boca, Sanbalat, acaba com isso, pronto, acabou. Os irmãos, se quiser responder, não respondam, não precisa ler. Agora, uma coisa, não dê ouvido, porque esse é o momento do falso profetismo, porque eles saem das trevas, e o que eles dizem, veja aqui, eu vou terminar, já falei 2 vezes, vou trabalhar pela terceira. Qual a nossa grande preocupação hoje? Eles estão preparando para dar uma notícia bomba, entendeu? Na hora do arrebatamento, eles, pá, uma notícia bomba. Aí a irmã, em vez de se preparar, o Senhor revelou que essa noite, à meia-noite, um exemplo, os irmãos, um exemplo, estejam de joelhos. A irmã, em vez de estar de joelhos, está lendo uma doideira dessa e passando para outra, ficou. Ele mentiu, você creu na mentira dele. Meus irmãos, a hora é de vigilância, é confiar no Senhor. Vamos ler o texto, o versículo final, tem muita coisa, e quem quiser conversar depois, pode me procurar, eu vou mostrar número aqui, tudo que for o número que você quiser, tá bom? Pronto, vamos ler o texto, pode botar no quadro o texto, para encerrar. A primeira palavra, qual é? Pronto. Só um pouquinho. Vigiai agora, daqui a pouco você esquece. Não, vigiai em todo o tempo. Todo o tempo, você pode descuidar. Porque os noias estão aí. Ele bota uma carta para tirar os pastores, para dizer, tudo mentira. Não tem anônimos. E se for aparecer, se não for anônimo, melhor ainda. Entendeu? Como se tivesse o Brasil para cá. E alguns irmãos estão escrevendo para cá. Pastor, o que está acontecendo? Você, seu doido. É que está preocupado com isso, que ninguém está preocupado com isso. A obra vai continuar. O inimigo não está satisfeito com a televisão, com o trabalho das irmãs, com o seu trabalho, com o cuidado com as crianças, com o crescimento da obra no mundo, no exterior. Ele não está nem aí. Ele quer, porque o que diz a palavra do Senhor? O adversário veio para matar, roubar e destruir. O conselho presbiteral, não, alguns, nós temos nossos meus medrosos também. Porque vamos fazer uma carta coisa nenhuma. De quê? Não temos nada para responder para a Malequita. Cada um que morra na sua ilusão. Vamos ler o texto. E atirar, vigiai, pois. Orando, olha aqui. Não esquece da oração, não. Vigiar não é ficar sentado no meio-fio, olhando para cima, não. Vigiar, orando. Porque o Espírito Santo vai revelando. Consulta o Senhor. Deus vai te abençoar, a sua família. Não deixe entrar tolice dentro da sua casa. As mães que estão aqui, as que serão mães no futuro, professoras, não deixe. Cuide dos nenéns, cuide das nossas crianças. É tudo que nós temos. Nós não temos outra coisa. Nós só temos o futuro. O passado foi embora. O presente é isso aqui. E o futuro está à nossa frente. Para que sejais dignos. E se não for isso, você vai ser indigno. Você é indigno se você não buscar ao Senhor. É indignidade. Se chama, isso fica com os noias. Com os noias.
Os amalequitas, eles estão de plantão. E tem outra coisa, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque rende o número de pessoas, dinheiro para eles. Eles mexem com a igreja, aí entra os caídos, aquele pessoal todo, e eles rendem, é monetizado. Entende? Então eles têm 3 mil, 4 mil que acompanham, 5 mil, 10 mil, 100 mil, quantos for, que eles recebem dinheiro. Mas nós vamos orar. Senhor Deus, repreende os noias. Olha lá, tirou outra vez. Mas sabe por que é? Eles acham que eu sou bonito. É isso. De evitar ser enganado. Não deixar, porque tudo está sendo preparado para a última hora. O arrebatamento da igreja vai deixar muito crente, muita gente que creu nessas bobagens, em vez de estar cuidando da vida eterna, da vida espiritual, está ouvindo uma conversa de anatomia. Onde acontecer, está de pé. Vamos ficar de pé, então. Já estamos de pé. Diante de Jesus. É Ele que é o nosso comandante. Meus irmãos, minhas irmãs, toda semana nós recebemos relatório que vem das igrejas do Brasil e do exterior. Eu gostaria de mostrar aos irmãos aqui o relatório que chegou ontem. Está aqui, para quem quiser ver. Nós recebemos 242.344 participações. Prestem bem atenção, os irmãos estão vendo 242 mil. Os irmãos imaginem isso toda semana, chegando no seu sistema. E você toma conhecimento disso aqui. E chega no dia, amanhã, escola bíblica dominical, você separa alguns testemunhos. Eu tenho aqui alguns testemunhos. Só aqui, 70% dos testemunhos das vidas que estão vindo não são da igreja Maranata. É gente que está se agregando, presbíteros de igrejas de vários, se identificando. O último escreveu para mim: fulano, olha aqui, eu não sou dessa igreja, mas eu não perco nenhuma escola bíblica dominical. Continue. Quer dizer, ele quis dizer que ele estava satisfeito, mas nós estamos aqui, vários aqui, 70%
está vindo de igrejas tradicionais e também não tradicionais. Nós não temos interesse em botar esse povo dentro das igrejas, não temos nem lugar. Mas nós queremos que esse povo receba a bênção do Senhor. Então, igrejas fechando a escola bíblica. O povo está deixando de vir aos cultos à noite para vir para a escola bíblica. E aqui, às vezes, tem o contrário, né? Não pode. Irmãos, não deixem. A escola bíblica é essencial à formação do professor. Você foi dar aula, não sabe o que se passou, aparece na quarta-feira, ou seja, terça, reúne um tempinho, até as próprias professoras reúnem. O que foi tratado? Isso. Dê sequência. Faz aquilo que o governo ensinou. A universidade. Conjunto. Não digam aquilo que os outros já disseram. Digam as coisas que o senhor tem de novo. Está pronto? Pastor Luiz Eugênio quer dizer alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? É para encerrar mesmo, Luiz? Tá bom. Então, não, ele está apaisando, ele não vai falar hoje aqui, não. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor. Não tem apelo para ser feito. Um grupo de senhoras como esse que está aqui, que apelo? Você vai melhorar? Você vai coisa? Nem isso. Alguma coisa tem que melhorar. Mas nosso povo não está precisando de apelo, não. Nosso povo está precisando de mais comunhão e mais entendimento de obra. Hoje eu estou passando um pouquinho aqui do que é a administração de obra, que não é assim, tira fulano, bota cigano, não é assim, entendeu? Não é assim. Então convidados para o sítio, viu? Quem não foi ainda aqui no sítio Esperança? Levanta a mão, quem não foi ainda? Não vai caber vocês não, tá? Eu venho como estou, só primeira e a última estrofe. Isso. Baixinho ainda. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus morreu. Eu venho como estou. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O amor incomparável de Deus, o eterno Pai, permaneça convosco, irmãs, irmãos, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.